crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 34. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje? Então, olhem lá. Na aula de hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa, uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar aqueles minutinhos para vocês separarem esses materiais, vocês já cumpriram os nossos combinados? O ambiente que você vai estudar está organizado? E as mãos estão higienizadas? Então um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Então vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Então prestem atenção aí. Na aula anterior aprendemos sobre os transportes, suas características e a importância deles para a circulação de pessoas e mercadorias. Nós vimos, né, que nós precisamos para percorrer curtas ou longas distâncias, nós precisamos de um tipo de transporte. E a professora Fran trouxe alguns aí para a gente analisar, né? Que a gente viu na aula passada. Nós temos na primeira imagem uma bicicleta, que é um transporte individual, né? Na segunda imagem nós temos carros, que é um transporte aí que carrega 5 passageiros, mas também nós temos alguns modelos que podem chegar até 7 passageiros e outros modelos, né, que podem transportar, além de pessoas, cargas. Na terceira imagem nós temos um trem, né, que ele transporta passageiros, né, pessoas e cargas. Nessa imagem nós temos aqui uma canoa, que é um transporte de pessoas, um avião que transporta cargas e pessoas e um ônibus que é um transporte coletivo de pessoas. Aí a gente continuou a nossa aula, né, conversando sobre algumas questões de alguns personagens que precisavam chegar até algum lugar. E aí a gente viu, por exemplo, o Marcelo, que ele queria viajar para o Canadá e qual era o meio de transporte que ele deveria usar. E na aula passada a gente descobriu e viu, né, que é o avião. Além disso, nós também vimos e conversamos sobre uma reportagem, né? Olhem lá, barcos são o principal meio para as crianças ribeirinhas chegarem às escolas em Belém. Também conversamos um pouco sobre o transporte rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, né? Conversamos sobre a malha rodoviária, que conta aí com uma rede de 1.720.700 quilômetros de estrada e rodovias. Nós vimos um mapa, né? Mapa rodoviário atual. E vimos ali a região norte, né? E também a região sul, com um pedacinho da região sudeste e centro-oeste. Conversamos que o estado do Paraná possui 118.625 quilômetros de rodovias distribuídas da seguinte forma: rodovias federais, 3.968 quilômetros, rodovias estaduais, 11.931 quilômetros e rodovias municipais, 102.726 quilômetros. Todas essas informações nós analisamos no mapa. Vocês estão lembrados?
Também a gente ampliou, né, a legenda desse mapa para observar algumas informações. E a professora Fran ampliou um pedacinho do mapa para a gente localizar alguns símbolos. Estão lembrados do que se trata? Olha lá o símbolo do avião, que é o aeroporto, o símbolo da âncora, que é o porto, e o símbolo do 277, que pertence à rodovia federal. Também conversamos um pouco sobre o transporte ferroviário e a professora Fran trouxe essa imagem, né, para vocês de um trem. Na sequência, a gente conversou sobre a malha ferroviária do estado do Paraná, que ela é composta por 2.400 quilômetros de ferrovias distribuídas aí, 2.039 quilômetros concessionados pelo governo federal para a América Latina Logística e 248,5 quilômetros concessionados ao governo do estado do Paraná, cuja administração e operação é executada pela Estrada de Ferro Paraná Oeste, a Ferroeste. E também analisamos essas informações, né, no infográfico. Agora, crianças, nós vamos começar a nossa aula 34. Vejam do que se trata. Aula 34. Transportes, característica e sua importância para a circulação de pessoas e mercadorias. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês copiarem a data de hoje, copiarem o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo certo aí, crianças? Então, como nós vimos na revisão, né, na aula passada a gente conversou sobre o transporte rodoviário e ferroviário. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o hidroviário e o aéreo. Então, prestem atenção nos nossos slides aí, que é pra gente ver um pouquinho do hidroviário. Então, olhem lá. Transporte hidroviário, ele é feito por meio de embarcações. O transporte hidroviário é o tipo de transporte mais antigo e anterior ao transporte ferroviário. Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, essas embarcações se tornaram cada vez mais sofisticadas. Crianças, vocês já vão perceber e ver, né, o que a professora quis dizer como o mais antigo. Então, vejam a imagem. Olha lá a imagem. O que nós temos aí? A primeira imagem, a caravela. Então, desde o descobrimento do Brasil, né, as caravelas são os primeiros tipos de transporte que nós temos, né, de informação. Então, por isso que ele é o mais antigo. E na imagem ao lado, nós temos um navio atual. Vocês conseguem imaginar, crianças, quantas tecnologias nós temos aí dentro desse navio? Quanto avanço, né, nós temos desde a caravela até os dias de hoje. E continuando, olha lá o que a professora Fera trouxe para vocês. O transporte hidroviário ocorre em rios, lagos e oceanos e é utilizado para a locomoção de pessoas e de mercadorias. No Brasil, sobretudo na região norte, a extensa rede de rios navegáveis favorece o transporte em hidrovias. Nelas navegam muitas embarcações. Vejam as imagens, né, que a professora Fran trouxe para vocês. E aí eu tenho uma questão para vocês.
Vocês sabem o que são portos? Você já foi passear em algum porto? O que vocês acham? Aonde será que os navios, os barcos param para descarregar as suas mercadorias, né? A gente já sabe que são em portos, mas você sabe o que significa isso? Então, olhem lá. O que são portos? São áreas à beira de rios, mares ou lagos. Elas são preparadas para o aporte de barcos e navios. E continuando, nos portos, as cargas podem ser carregadas ou descarregadas, ou também deixadas em estoque temporário. Em navios turísticos, existem terminais exclusivos para o embarque e desembarque de passageiros. Vejam que a professora Fran trouxe um mapa, né, para vocês sobre os portos e hidrovias brasileiras. Então, olhem lá, a gente vai analisar, né, a região norte. Quais serão os portos que fazem parte da região norte? Vejam lá que a professora Fran colocou algumas setinhas. A gente tem o Porto de Manaus, Porto de Santarém, Porto de Macapá, Porto de Porto Velho. E agora, olha lá, a professora Fran destacou ali o nosso estado. E quais serão os dois portos que nós temos, né? Nós temos o Porto de Antonina e o Porto de Paranaguá. Eu trouxe algumas imagens, né, crianças, para vocês analisarem. Vejam lá, a primeira imagem é o Porto de Santos, de São Paulo, tá? Aqui no Paraná, como a gente já viu, nós temos o Porto do estado do Paraná, no estado do Paraná, que é o Porto de Paranaguá e o Porto de Antonina. Uma imagem de satélite ali localizando os dois portos. E uma informação sobre o Porto de Paranaguá. Então, o Porto de Paranaguá, ele está localizado na cidade de Paranaguá. É o maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil. Principais produtos é a soja em grão e o farelo de soja. Exporta e importa grãos, fertilizantes, containers líquidos, automóveis, madeira, papel, sal, açúcar e entre outros produtos. Aqui a professora Fran também está ampliando a imagem de satélite, né, para vocês localizarem aí o Porto de Paranaguá. Conseguiram ver todas as informações? Localizaram? Olha o caminho que ele está saindo do oceano, né, e entrando ali na cidade de Paranaguá até ele chegar no porto. Agora a professora Fran vai localizar ali, destacar, vocês viram? E o porto, ele é o maior, esse porto de Paranaguá, ele é o maior porto granileiro da América Latina. E a maioria dos navios são oriundos de outros países. E a imagem aqui que a professora Fran trouxe para vocês. Muito interessante, né, saber tudo isso. Mas eu disse que tinha dois portos no Paraná. A gente já falou de Paranaguá. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do Porto de Antonina. Então olhem lá. O Porto de Antonina, ele está localizado na cidade de Antonina, ajuda a ampliar a agilidade e qualidade dos serviços do Porto de Paranaguá. Oferece dois terminais portuários, o Barão de Tefé e o Ponta do Félix. As principais cargas que passam pelos terminais são congelados, fertilizantes e minérios de ferro. A imagem aqui que a professora Fran trouxe de satélite, né, do Porto de Antonina. Localizaram lá, vejam que a professora Fran destacou, né? E aqui uma imagem, né, uma foto, uma fotografia de um navio nesse porto. Muito bacana tudo isso, né, crianças? Muito legal a gente saber e conhecer um pouquinho sobre isso, né? Mas eu pergunto para vocês, vocês sabem qual é o tipo de combustível que o navio utiliza? Já ouviram falar? Então, o combustível, né, ele é derivado do petróleo e ele é chamado óleo combustível e ele é altamente poluente. E agora, crianças, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Então, atividade 1.
complete a ficha com informações sobre o meio de transporte hidroviário. Então, nós temos o meio de transporte navio, né? Então, vocês vão lá colocar tipo de transporte, né? Navio, vocês vão pensar, será que o navio ele é grande? Ele é pequeno? Ele tem um porte médio? O que ele transporta? Ele é poluente ou não é? E quem será que conduz o navio? Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem todas essas informações, fazerem a ficha de vocês e responderem, e a gente já volta conferindo a resposta de vocês.
Tudo certinho aí, crianças? Vocês conseguiram responder? Então vamos conferir? Acompanhem lá.
Olha lá que a professora Fran trouxe. O tipo de transporte é o navio, né? O tamanho grande e o que transporta cargas e pessoas. É poluente? Sim. E quem conduz, né, o nosso navio? O capitão. Aí, crianças, se você não foi isso que vocês colocaram, não se preocupem, eu vou deixar essa tela alguns minutinhos para vocês fazerem a conferência, tá? Tudo certo aí, crianças? Então vamos dar continuidade à aula conversando um pouquinho sobre o transporte aéreo. Então acompanhem nossos slides, olhem lá. Os veículos de transporte aéreo mais utilizados no mundo são os aviões e os helicópteros. Então, a vantagem desse tipo de transporte está em possibilitar que longas distâncias sejam percorridas em pouco tempo no Brasil.
Os aviões transportam passageiros e cargas frágeis com curto prazo de validade. E aqui a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês, né? Uma imagem de avião e uma imagem de helicóptero. Antigamente, as pessoas que desejavam viajar longas distâncias precisavam usar trens ou navios que atravessavam oceanos. E a partir da utilização dos aviões, para o transporte de passageiros, os deslocamentos que podiam levar muitos dias passaram a ser realizados em apenas algumas horas. E a professora Fran trouxe, né, um exemplo para vocês aqui de uma viagem de uma pessoa que está no Brasil, em São Paulo, e ela quer chegar até Montreal, no Canadá. Vejam, né, o percurso que ela faz de uma cidade para outra cidade, né, de países diferentes. Vejam que ali no meio do percurso a professora Fran indicou o tempo que a pessoa levaria de avião: 12 horas e 45 minutos. Vocês conseguiram perceber tudo isso? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham se essa pessoa fosse de navio? Quantos dias ou quantas horas essa pessoa levaria? Essa pessoa não levaria poucas horas, né? Ela precisaria levar aí muitos dias. E na verdade são 5 dias de viagem de navio, tá, crianças? Então vejam o nosso próximo slide. Viajar de avião. Vocês já viajaram de avião? Será que vocês conhecem alguém que viajou de avião? E será que qualquer pessoa pode viajar de avião, crianças? Essa viagem não é para todos, né? Porque tem um custo muito elevado. E além do custo, crianças, tem lugares que a gente não tem aeroporto. Então, já dificulta aí, né, o deslocamento de algumas pessoas para chegar até o aeroporto, né? E aí a professora Fran trouxe para vocês uma informação. Esse mapa é Brasil Decolagens em Milhares, né? De 2016. Vejam que o nosso mapa ele está dividido em regiões. Nós temos ali a região norte na cor verde, a região nordeste na cor laranja, a região centro-oeste na cor rosa, sudeste na cor amarela e a região sul na cor roxa. E vejam que a gente tem alguns números, né? Um quadrado ali com algumas informações. Nesses números são a quantidade em milhares, né, de decolagens. Então, na região norte, nós temos ali 54 mil decolagens. Na região nordeste, nós temos 141 mil decolagens. Na região centro-oeste, 109 mil decolagens. Na região sudeste, 415 mil decolagens. E na região sul, 109 mil decolagens. E aí vocês perceberam que tem diferença no tamanho ali dos quadrados? Por que será que da região norte está tão pequeno e da região sudeste está tão grande, né? Porque na região norte a gente tem uma quantidade bem menor aí de decolagens e na região sudeste é o que mais, né, a gente tem de decolagens. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 2. Qual foi a quantidade de decolagens de aviões na região onde você mora em 2016? Então, vocês vão copiar essa questão. A professora Fran vai deixar, né, ali para vocês observarem. Vejam que a professora Fran já deixou uma dica, né, para vocês conseguirem responder essa questão. E aí a gente já volta conferindo se vocês acertaram ou não.
Tudo certo aí, crianças? Então vamos observar lá, né, se vocês acertaram. Então, qual foi a quantidade de decolagens de aviões na região onde você mora em 2016? Então nós temos aí 109,1 mil de decolagens. Foi isso que você colocou? Então você está de parabéns. E continuando a nossa aula, vejam o próximo slide. O Paraná possui 104 aeroportos, sendo 40 públicos e 64 privados. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, cuida dos aeroportos. E a professora Fran trouxe aqui, né, a imagem de alguns aeroportos para a gente localizar. Então acompanhem lá. Olha o primeiro que nós temos, é o de Curitiba. Vejam que a professora Fran até mudou ali a cor do avião, né? Depois a gente tem Ponta Grossa, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Londrina, Pato Branco, Cascavel, Cianorte. E é claro que a professora Fran não colocou todos, né? Porque a gente tem muitos aeroportos aí para conhecer, né? A professora Fran colocou alguns. Então vejam essa informação que a professora Fran trouxe. O principal deles é o Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês. E lembram que no mapa a professora Fran destacou, né, mudou a cor? E olha essa informação. O Aeroporto Internacional Afonso Pena opera mensalmente com aproximadamente 3.500 pousos, 180 mil passageiros, 2.000 toneladas de cargas. E a nossa imagem, né, que a gente tem. Mais uma informação aqui para vocês, crianças. No Brasil, a forma como se organizam os diferentes modais, diversos meios de transporte, né,
mudar significa isso, é denominado como matriz de transporte. Vejam que nós temos ali, né, algumas informações na imagem: 61% de caminhões, 21% de trem, 14% de navio, 4% de tubos, né, de dutos, nenhum de avião. É claro que essas informações hoje em dia mudaram. Então, crianças, vejam mais uma coisa que a professora Fran quer conversar com vocês. Olhem lá, dentre os meios de transporte abaixo, quais podem ser considerados sustentáveis, né? Como sustentáveis. O que vocês acham? A bicicleta é um meio de transporte sustentável. E essa imagem aqui, que é um carro ali, parece uma tomada, né? Será que ele é um meio de transporte sustentável? Sim, né? Ele está sendo carregado a energia, então ele não tem a queima de combustível, né? E o caminhão, ele não é sustentável. E aí, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, olhem lá, hoje nós aprendemos sobre as características dos meios de transporte hidroviário e aéreo, e a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!